Estamos de volta ao nosso programa Interação em Pauta e hoje nós estamos falando a respeito de intolerância religiosa e recebemos hoje em nossos estúdios para estar conversando sobre esse tema Padre Nelson Silvino, sacerdote católico com formação em psicologia, e também o Dr. Basílio, que é advogado, umbandista, e nós estávamos no bloco anterior fazendo uma pergunta a respeito de um grupo de juristas da qual o senhor faz parte, e esse grupo de juristas entra com uma petição na OEA, na Corte Interamericana, para acionar o Brasil contra crime de intolerância religiosa. É isso, doutor Basílio? O que é isso? Qual que é a função dessa petição? Bem, realmente nós estamos invocando a Corte Internacional, até porque nós não somos respeitados como religião. Como falei anteriormente, o Brasil e os adeptos da religião afro-brasileira, Umbanda e Candomblé, vem sofrendo discriminação de todas as formas. E acontece que a gente não é visto de forma a resolver esses nossos problemas junto aos departamentos governamentais, as delegacias de polícia, Ministério Público, a magistratura. Eles fazem de conta que nós não existimos frente a outras religiões que são maiores. Então eles entendem que Umbanda e Candomblé é uma religião que a gente não deve dar importância. Então, tendo em vista todos esses ataques que a gente vem sofrendo, que eu já falei anteriormente, como o Ministério Público, que determina dia e hora, magistrados que não recepcionam nós como uma religião, ataques de criança em escolas de professores evangélicos, e tudo isso, existe uma gama de legislações que nos acolhe, mas existe um distanciamento muito grande entre a realidade e a lei. Existe um distanciamento muito grande. E esse distanciamento é que está nos atrapalhando, porque nós não conseguimos chegar à lei, com que a lei seja aplicada. Então nós estamos sim invocando a Corte Internacional para que seja feita uma audiência, obviamente em algum país, até porque a Corte Interamericana ela se reúne a cada 3 meses e a cada 3 meses em um país. E a nossa pauta de reivindicação já está pautada na reunião de março do ano subsequente. Então nós estamos postulando que o Brasil seja acionado a reconhecer a nossa religião. E que por intermédio desse reconhecimento o Brasil seja penalizado a ter instrumentos de proteção às religiões afro-brasileiras e que tenha, assim, também um ressarcimento por parte do Brasil com referência a essas casas que foram depedradas, que foram incendiadas. Então é exatamente o motivo pelo qual nós estamos invocando a Corte Internacional. Então nós queremos que o Brasil seja compelido a ter um ressarcimento para com os terreiros que foram incendiados e depredriados. Com licença, doutor, mas o senhor fala Brasil. Veja, nós estamos há 500 anos da Reforma Protestante. Eu tenho um carinho muito especial pelos evangélicos, vim de uma grande formação com a Igreja Batista, mas me parece que os evangélicos ainda têm pouca incidência ou pouca representatividade nessa briga toda. No caso, a pergunta minha seria essa: o senhor está se referindo de uma forma mais explícita aos neopentecostais? Quem Sim. teria que pagar essa conta? Que Brasil é esse? Ele tem um nome? Bem, eu gostaria de deixar bem claro que tanto a Umbanda quanto o Candomblé vive em harmonia com todas as outras religiões. E voltando à pergunta, a religião os evangélicos, no que a gente está se referindo, nós não temos problema nenhum com os evangélicos. Nós temos sim problemas com os neopentecostais. Hoje são os neopentecostais que nos atacam 24 horas por dia. Fazendo uma retrospectiva, há coisa de 16 anos nós começamos uma ação contra a Rede Record e a TV Mulher,
a qual liminarmente nós discutimos por coisa de 15 anos. Ganhamos a liminar na Justiça Federal, eles entraram com recurso, fomos para o tribunal e subimos até o Supremo Tribunal, ganhamos a liminar nessas 3 esferas. O processo desceu para julgamento de mérito. Ganhamos em primeira instância, então, como eu estava dizendo, o nosso problema é exatamente com os neopentecostais, que são religiões hoje que têm uma força política muito grande. Hoje, em qualquer cidade que nós formos, nós temos uma bancada evangélica, por menor que seja. Eu vou dar um exemplo muito categórico, muito claro, que ocorreu recentemente. Em Cotia, a bancada evangélica colocou um projeto de lei com referência ao abate religioso. E aprovaram, foi para a sanção do prefeito daquela cidade e ele sancionou a lei. E nós, com toda certeza, não poderíamos deixar que isso se proliferasse. Obviamente, uma cidade conseguindo, as outras seria uma avalanche de projetos de leis. Até porque já tivemos uma infinidade de projetos de leis que não foram sancionados pelo prefeito. Já passou até pela Câmara, aprovado em câmaras, né? Mas não sancionado pelos prefeitos. Eles entendem que realmente é um ato que eles não podem proibir, que é um preceito religioso. Então, veja bem, Cotia aprovou a lei e nós tivemos que entrar com uma medida direta de inconstitucionalidade, tivemos que ir à procura de um partido político, até porque essa medida só pode ser interposta por intermédio de um partido político, e então, por intermédio desse partido político, nós conseguimos, em 3 dias, brecar, cassar o sancionamento desse projeto de lei. Esse julgamento depois foi um julgamento de mérito, né? A liminar foi concedida em 3 dias, depois julgamento de mérito, e nós tivemos a grata satisfação de ganhar no pleno do Tribunal de Justiça de São Paulo por 27-3. Quer dizer, uma vitória esmagadora, tá entendendo? Perfeito. Dos preceitos da religião. Quer dizer, entende-se que dentro de São Paulo nós não temos qualquer tipo de problema. E apesar de que nós não temos nenhum tipo de problema a nível Brasil, até porque temos uma ação também com o ministro Marco Aurélio no Supremo Tribunal que versa sobre o mesmo assunto, de um processo que nós tivemos no Rio Grande do Sul, a qual fomos vitoriosos em primeira instância e em segunda instância, e o Ministério Público entrou com recurso extraordinário e ele está já no Supremo. Nós já estivemos lá com os 11 ministros, em especial com o ministro Marco Aurélio, porque ele é o relator desse nosso processo. Então, doutor, o senhor está falando de vários exemplos de como está funcionando esses processos aqui no Brasil, mas nós estamos falando de uma sentença na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Com relação ao Brasil, qual a validade desse ato? Veja bem, o Brasil é signatário do Pacto de São José. Portanto, todas sentenças, todas as decisões dessa Corte Interamericana, tendo em vista o Brasil fazer parte desse pacto, desse pacto que existente entre os países, o Brasil ele é obrigado, sem sombra de dúvida, a obedecer todas as sanções, todas as penalizações por parte da Corte Interamericana. Até porque nós fazemos parte do Pacto de São José. Perfeito. Padre Nelson, o senhor está vendo que essa questão, o doutor Basílio está falando para nós, ela movimenta as leis. Ou seja, nós estamos vendo que existe a parte processual, mas, a seu ver, o que é necessário para que a gente mude esta mentalidade de intolerância religiosa? Acredito sim, Celso, que é o diálogo. É a abertura ao diálogo, ao conhecimento daquilo que é diferente, da minha forma de pensar, da minha forma de perceber o mundo, da minha forma de interagir com a realidade. Eu acho que esse diálogo é o ponto primordial. Ela só é muito difícil com o intolerante, né? Com o intolerante você não consegue nada. O intolerante ele é o dono da razão e você não tem um diálogo. E eu falo isso, doutor e Celso, aqui presente, principalmente pensando
na grande oportunidade que tive de estar no Dia Nacional da Liberdade Religiosa, do diálogo interreligioso, onde o deputado Campos Machado, com esta oportunidade de lei que legislou para São Paulo, nos deu a possibilidade de estarmos juntos, encontrar Pai Francisco do Candomblé, encontrar representantes do budismo, encontrar o simples fato das lideranças religiosas se encontrarem, se dialogarem. Eu acho que é o grande testemunho da unidade, é o grande caminho do diálogo, da construção da paz, do relacionamento, porque os adeptos, os fiéis, eles olham e falam, nossa, né, que maravilha, se um umbandista está conversando com um padre, né, e se o evangélico, inclusive o neopentecostal, receber a visita do sacerdote católico e não aproveitar disso para poder fazer uma lavagem cerebral, porque não é outra coisa, Celso, sabe? É um proselitismo ferrenho, colocando para os seus fiéis, né? Olha, tá vendo? Até o padre esteve aqui. Eu fui visitar, eu fui participar do culto, como ele é convidado a vir a participar da minha missa católica. Mas cá para nós é uma coisa muito reducionista o fato de tirar vantagem disso por falar, porque eu fui lá, então quer dizer que o padre católico também apoia essa forma de evangelizar. Não que não apoie, mas uma coisa é evangelizar, outra coisa é ser agressivo na sua forma, no seu marketing, que vai completamente fora de um diálogo franco, honesto, de se dar a conhecer, de respeitar e ser respeitado. Eu também entendo que a única forma de resolver esse problema é por intermédio do diálogo interreligioso. Mas com pessoas de mente aberta, com pessoas que sabem ouvir o outro e que não acham que ele é o único certo nessa forma. Até porque Deus é um só. E nós temos cada religião tem uma forma de chegar até ele. Mas Deus é único, Deus é o único, onipotente, onipresente, e cada religião tem a sua forma de chegar a ele. Então eu entendo que é único e exclusivamente por intermédio do diálogo interreligioso é que nós poderíamos acabar com essa intolerância religiosa. Friso, é muito difícil, porque nós temos muitos intolerantes que não admitem e não participam desse debate interreligioso. Nós queremos, Padre Nelson, chegar a ter uma perspectiva de viver essa liberdade religiosa que vocês estão tão bem falando. E eu tenho certeza que nosso assunto ainda iria se estender por horas, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu gostaria que o senhor olhasse para esta câmera que está aqui e falasse para aquelas pessoas que estão em casa, estão participando conosco, quais as suas considerações finais e deixe uma mensagem para eles. Bem, pegando o gancho no que o doutor acabou de falar, a única coisa que eu gostaria de evidenciar é isso. A abertura minha, dos líderes religiosos e dos fiéis para que haja realmente esse encontro, não esse confronto. Né? De confronto nós estamos cheios. Eu acho que é importante não discutir, mas colocar, que nós possamos dar um passo em direção a essa perfeição, nessa busca do diálogo, nessa busca de conhecer aquilo que é diferente, tirar o véu. Porque não tem nada mais obscuro, nada mais doentio, nada mais que amedronta, a não ser a gente ficar paralisado, angustiado, sem ir lá abrir a porta ou abrir a janela e perceber o que está do outro lado. E aí nós temos possibilidade de partilhar, de criar unidade, de criar fraternidade. Fica este grande desafio para mim e para você. Muito obrigado, Padre Nelson. Doutor Basílio, suas considerações finais. Bem, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade e convite feito pelo PTB, dizer que para nós é uma honra, uma satisfação muito grande poder ter pessoas da Umbanda e do Candomblé falando à sociedade e dizer mais uma vez que Umbanda e Candomblé são religiões, vou dizer a Umbanda, a religião genuinamente brasileira. O Candomblé, obviamente, é uma religião com matriz africana, mas são religiões que professam com todas as outras. Nós participamos de debates interreligiosos, porque, como disse, entendo que é a única forma de nós conseguirmos ter uma harmonia
frente às outras religiões. É só de acordo com o debate interreligioso. Nós fazemos aquilo que nós esperamos no futuro. E nós, para finalizar, entendo que o Brasil, se não tomar uma providência, nós estamos diante de uma guerra santa, de uma guerra entre as religiões, porque o afronto que cresce dioturnamente com referência a Umbanda e Candomblé é muito grande. Hoje, as casas, como disse, não só no Rio de Janeiro, na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo, estão sendo atacadas, tá me entendendo? E com um ato de terrorismo, e o poder público não vê isso como uma situação caótica. Eles entendem que isso é uma coisa normal. E essa propagação é exatamente aquelas que têm um poder político muito grande. Então fica aqui o meu carinho, a minha satisfação e o meu motumbá saravá a todos. Muito obrigado. Eu só quero agradecer aos meus convidados, Padre Nelson, Dr. Basílio. Eu tenho certeza que você deve ter aprendido conosco. Esse programa foi feito para você e você pode continuar interagindo através do Twitter, @InteraçãoPTB. Mande suas críticas, suas perguntas, o que você achou desse programa e se inscreva em nosso canal. Não esqueça de curtir. Gostou? É só curtir. Muito obrigado. Com certeza na próxima semana estaremos juntos.